Abacuque capítulo 2, versículo 13 diz assim: porventura não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? Então não vem do Senhor, irmãos. Tudo que é feito sem o temor do Senhor e a participação do Senhor não subsistirá. Alguém pode perguntar: a missionária Selma falou, sem mim nada podeis fazer. Mas quanta coisa é feita sem Jesus? Quantas obras são feitas na política sem Jesus? Quantos impérios são levantados sem Jesus? Quantas igrejas são levantadas sem Jesus? Como é que ele diz, sem mim nada podeis fazer? Se o homem ímpio vive praticando o mal e essas obras não são feitas em Cristo? Quando ele diz, sem mim nada podeis fazer, por quê? Porque o homem se cansa para a vaidade, tudo será queimado, não tem galardão, ainda será envergonhado. Sem mim nada vocês podem fazer de útil, de eterno, de aprovado por Deus, de galardoado, porque tudo que for feito passa pelo fogo, não fica nada. Ele se cansou para a vaidade, ele produziu, mas na verdade diante de Deus ele é pobre, cego, no miserável, não é rico para com Deus. Jesus, ele não foi gerado como Adão, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então ele veio em forma de homem, verdadeiramente Deus, mas ele não estava infectado, semente pura. Nós sabemos que a morte veio por Adão, e nós já nascemos a nossa alma infectados, e nós vemos esses resíduos dessa infecção nessa incapacidade de saber que a independência, toda essa obra é inútil, é canseira, é vaidade, será queimado pelo fogo. Jesus entende isso claramente. Ele disse, olha, eu de mim mesmo, na minha condição humana, não posso fazer nada. A missionária Selma falou lá em João 5, 19 e 30. E ele diz, olha, vocês sem mim não podem fazer nada. Isso estava muito claro, irmãos, não havia nenhuma dualidade. Isso era transparente para Jesus, que tudo que ele fizesse separado do Pai, obra morta, trapo de imundícia, perda de tempo, de energia, seria queimado pelo fogo. Ele sabia disso. Ele sabia que não existia fruto eterno, fruto galardoado, obra que agrada a Deus, sem essa dependência. Ele sabia que essa dependência ela foi rejeitada. Adão rejeitou a dependência, ele escolheu a independência, e o fruto da independência permanece até hoje. Nós podemos ver a lógica da independência, como ela parece boa à nossa carne. A nossa luta para ser dependente e temente do Senhor, ela é árdua, irmãos, porque a carne ela vê sentido somente na independência desde Adão. A preocupação nada mais é do que uma independência. A preocupação é o que eu posso fazer separado de Deus, se o favor de Deus, se a bênção de Deus, se as promessas de Deus. Estou em desvantagem. A justiça pessoal de tentar se justificar por obras, por religião, por boas obras. A justiça pessoal que vem como vingança, como inimizade, como tentar se defender do que os outros pensam. Isso é independência. O Senhor diz, não resistais ao perverso. Se te bater de um lado, oferece o outro. Jesus sabia que Judas roubava na sua bolsa, mas eu tenho o tempo certo, irmãos. Deus dá um tempo para o homem se arrepender. Sabe, às vezes parece que Deus não está vendo. O ímpio lá prosperando, como diz o salmista, eu estou aqui temendo a Deus e tudo dando errado. E o ímpio lá, tudo que ele faz, ele não tem tribulação. Espera aí, irmão, isso é impiedade, isso é loucura. Porque tudo que foi construído separado do Senhor é combustível para o fogo, é obra morta. Ele trabalha para o fogo e se cansa em vão. Então, quando nós não compreendemos que somente aquilo que fazemos em temor humilde, na dependência do Senhor e para a glória do Senhor, é uma obra que vai passar pelo fogo, permanecer e ter galardão, todas as pessoas que são sábias, inteligentes, elas estão trabalhando para o fogo, vão chegar diante de Deus sem nada, pobres, cegos, nus e miseráveis. Quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, significa que essa
capacidade de renunciar a si mesmo, que é a sua carne, ele é a maior das guerras. A dependência do Senhor, ela é muito rara e ela é muito preciosa. Por quê? Porque o homem, Adão, na sua condição, na sua alma, podemos ver isso resíduos em nós. É difícil descansar no Senhor, é um milagre, porque a tendência é a preocupação, é a ansiedade, é a mágoa, é a impureza. O que é a impureza se não o resíduo da queda? De que podemos fazer o contrário da palavra de Deus, e de que o sexo sem a bênção de Deus, ele será prazeroso. Esse é combustível para o fogo. Não tendo a bênção do Senhor, está amaldiçoado, não produz nada, e o que produz é amaldiçoado. Até que se volte ao Senhor é amaldiçoado. É o avô, é o pai, é o filho, é o neto, é o filho gerado fora. É tudo. Isto sem Deus é alimento da serpente. A serpente é alimento do pó. É tudo aquilo que nós fazemos separado da serpente. Separado de Deus é alimento da serpente. É queimado pelo fogo do inferno. Este é o galardão que nós vamos nos envergonhar. São as obras da carne. Essa mentalidade da carne, ela está muito presente em nós, mesmo tendo o Espírito. Nós podemos ver que a mentalidade da carne, a inclinação dela é para a morte. A mentalidade da carne são explicações que a nossa carne dá para que nós venhamos ir contra a palavra e tentar se sair bem. Seja pela impureza, pela preguiça, pelo mundanismo, pelo orgulho, pela mentira, pela vaidade, pela sensualidade, pela prostituição, pelo sexo contrário à natureza de Deus. Tudo isso é uma explicação que vem desde Adão na corrente sanguínea da alma. Está pulsando no ser humano. Faça isso, Eva, que será melhor do que comer da árvore da vida e depender do Senhor. Quantas vezes nós, irmãos, achamos convincente o sermão da serpente? Que o Senhor diz: aquele que ouve e pratica é casa na rocha, mas aquele que ouve e faz o contrário está casa na areia. E quando nós vemos que 4 sementes são semeadas e 3 delas se perdem, que são terreno perdido, e desses 25% o Senhor ainda vai peneirar. Porque quando Jesus escreve em Lucas 18, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra, ele está falando uma das frases mais tristes e reais, que congregar é uma ótima oportunidade de salvação, mas não é certeza de salvação. Porque congregar e fazer o contrário da palavra nada mais é do que ter os piores tormentos do inferno. A Bíblia diz que o pior tormento do inferno será para aquele que sabia a vontade de Deus e fez o contrário. Então há níveis de delícia no céu e há níveis de tormento no inferno. E os níveis mais tormentosos do inferno são para os falsos profetas e para os desobedientes à palavra de Deus. De forma que, sabendo a vontade de Deus, preferiram ceder a sua carne, a porta larga. E essa mensagem da carne, o Senhor diz assim, que a ira de Deus virá contra aqueles que são desobedientes à verdade e obedientes à mentira. Ele diz assim, aqueles que detêm a verdade pela mentira. Deter a verdade é quando o Senhor nos salva, para que através de nós flua o quê? Espírito, certo? Olha o que Deus esperava através de nós, as obras do Espírito. Mas a pessoa detém a verdade e libera a mentira. Então, isto é a nossa carne. Eu entrego a minha carne, você entrega a sua carne. Sansão disse: o Espírito sair de mim, serei como qualquer homem. A nossa carne, ela é muito sutil e nos mostra como nossa melhor amiga. A nossa carne tem argumentos que só podem ser discernidos, interceptados e vencidos no Espírito. Porque tudo que a nossa carne fala parece bom. Quando a nossa carne nos convida à preguiça, ao mundanismo, à preocupação,
Quando a nossa carne nos convida a ficar chateado com alguém, empurrado, magoado, quando a nossa carne nos chama à sensualidade, à fornicação, tudo isso é tão prazeroso, é tão coerente. Você sabe, quando a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que não se escandalizar com a palavra de Deus, é porque na verdade escandaliza. A Bíblia diz que aos carnais a palavra de Deus parece loucura. E quando nós pensamos assim, não, a palavra de Deus não é loucura. Sabe por que ela é loucura? Porque nós aplaudimos ela, nós concordamos com ela, mas nós não assumimos ela em atitude. Ela é loucura, porque na hora do vamos ver, nós achamos mais coerente a mensagem da serpente. A mensagem do Senhor é loucura, por quê? Porque nós não assumimos ela. Não assumimos ela em nível de prática. A palavra de Deus é loucura. Você chega para um jovem que está na igreja e diz, a palavra de Deus é loucura? Ele diz, não. Mas na hora que ele for tentado e não tiver ninguém, e ele estiver com a sua namorada, a palavra de Deus é loucura. Porque ele vai assumir que a mensagem da serpente é mais coerente, é mais sábia. É ali que ele vai dizer, isso é loucura, não precisa de tudo isso não. Como disse a irmã brincando, falei assim, onde você viu as irmãs na praia mostrando o bumbum, caindo o sutiã para fora? Ah, mas todo mundo, mas você é uma serva de Deus, o seu templo do Espírito Santo. A Bíblia diz, guarda tuas vestes para que não apareça sua nudez. Aí a irmã falou assim, então tá bom, então eu vou de burca na praia. Eu falei, nem tanto, certo? Não precisa de tudo isso, mas coloca uma bermuda jeans que tampe a sua parte sensual e coloque uma roupa que não seja transparente, que não apareça o seu seio. Quer dizer, a moderação, nem tanto um lado, nem tanto o outro, né? A palavra de Deus, ela é loucura para 99,9% dos cristãos, entre aspas. Sabe por quê? Porque se nós formos analisar, muitas vezes eu e você não praticamos o que sabemos, mas na hora H nós voltamos ao velho sermão da serpente. Nós pregamos, irmão, confia em Deus. Que isso, na hora da prova, levante a cabeça, louva a Deus. Na hora que vem a luta, lá vem o sermão da serpente. Todo mundo menos você, hein? Tadinho de você. Como você sofre, né? Quanto tempo já passou e Deus não te escutou, né? Deus não te deu, né? Puxa, tua vida é sofrida, né? Aquele demônio de estimação começa a falar e tudo que Deus falou cai por terra. É loucura. Somos perseguidos. Irmãos, alegrai-vos quando disserem mentira de você. Regozijai-vos grande galardão no céu quando falarem todo mal contra vocês e vos perseguirem. Alegrai-vos, regozijai-vos. Pastor Carlinhos falar isso de você. Mas vai ver? O que está pensando? Lá, foi tudo que eu ouvi. É loucura. Quando eu estou preocupado, estou dizendo confiar em Deus é loucura. Quando eu minto, engano e vou me dar bem, porque eu estou dizendo Jesus é loucura, a verdade é loucura, a mentira eu me dou bem. Eu me dou bem com a mentira, porque a mentira... O que eu estou dizendo? Satanás é o Senhor, porque ele é o pai da mentira. Mas diga para uma pessoa, Jesus Cristo é louco, né? Ele é loucura. Claro que não, pastor. Santo sem poder. Mas Jesus Cristo é a verdade. E quanta verdade há em nós, irmãos? Quanta verdade. A mentirinha branca para não ofender aquele disfarce, meia verdade aqui, meia verdade ali. E por trás dos panos, e por trás das cortinas. O quantas coisas nós fazemos que nós sabemos que é mentira. Estamos dando um beijo no rosto de Satanás, dizendo, Senhor Satanás, com você eu escapo, porque você me ajuda, com a tua mentira eu prevaleço, porque o teu caminho me ajuda, com essa mentira eu me safo. Estamos beijando os pés de Satanás, quando nos prostituímos e não nos arrependemos, quando achamos interessante
a impureza na internet, a sensualidade. Quando ouvimos os ímpios e os conselhos dos ímpios e seguimos os soberbos e gastamos nosso tempo naquilo que será queimado com fogo. Namora com Jesus e casa com o capeta. Se peneira, quem será salvo? Você vai no Facebook dos irmãos e fala, meu Deus do céu, isso aqui não está no Espírito mesmo. Se tivesse, não postava isso. Não é que nós julgamos as pessoas, irmão, pela obra você conhece o fruto. A Bíblia diz que nada oculto que não venha a ser manifesto. Você não consegue, transparece. E aí nós vemos que Jesus está voltando e vemos um povo, de um modo geral, irmãos, que não está preparado para o arrebatamento. Porque não é uma questão apenas de pecado, porque pecado tem perdão quando nós nos arrependemos, não é, irmãos? Porque o pior que o pecado é o destemor, é o fato de eu não ver pecado no pecado. Isto é muito grave. Porque o pecado que eu vejo como pecado está perdoado, não é, irmão? Mas para muita gente na igreja, irmãos, nada a ver, o que tem, não dá nada. Vamos continuar fazendo. Ano após ano, irmãos, ouvindo A e fazendo B, ouvindo A e fazendo B, ouvindo A, e nem se apercebe mais, porque já, sabe quando você queima ferro a consciência, você cauteriza a consciência, aquilo já não é mais pecado. Porque hoje em dia, irmãos, o que mais se busca na igreja é apoio para o seu pecado, não conselhamento. E como Deus pode me abençoar, eu permanecendo como eu estou, não vou mudar em nada, como é que Deus pode me dar uma vida melhor? É só isso que as pessoas buscam, 99,9. Como é que eu posso ser beneficiado sem mudar? E como é que eu posso ter apoio e incentivo para continuar isso? Porque eu te digo uma coisa, irmãos, hoje em dia, o grande medo dos homens não é de Deus, é dos homens. O temor de homens, ele é maior que o temor de Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque o temor de Deus é o seguinte: se a irmã Nadir não me viu me embriagando no bar, Deus viu. Esse é o temor do Senhor, certo? Deus viu. E minha única testemunha nessa terra, quem é, irmão? Quem é que vai me julgar? Quem é que vai sondar o meu coração? É a Nadir ou é Deus? É Deus. Mas sabe o que eu faço? Se a Nadir descobrir, eu vou ficar chateado, porque ela descobriu. Não porque eu fiz, é porque eu fui desmascarado. Hoje a minha tristeza não é com o meu pecado, é que ele foi descoberto. Agora, se a Nadir contar para a irmã ali, a irmã chegar aqui, eu digo, quem foi que falou? A minha ira é contra a verdade, não contra o meu pecado. Eu fico irado, Júnior, não com o pecado, mas quem foi que te contou que eu fiz isso? Ah, mas me paga? A minha ira é direcionada à verdade. A minha ira, minha fúria é: quem que está contando essas verdades? Quem que está tirando a minha máscara satânica? Quem que está mostrando que eu sou uma fraude, uma mentira, engano sobre engano? E Jesus está voltando, irmãos. Não vem do Senhor que os homens trabalhem para o fogo, obras fortes. E eu me saio bem diante dos irmãos, e eu me saio bem, mas diante do Senhor, irmãos, a palavra continua sendo uma loucura. Não há verdade, não há misericórdia, não há amor, não há sinceridade, não há humildade, não há consagração. Não há tempo para consagração, porque eu tenho que ver a novela das 6, das 7, das 8, das 9, das 10, e depois dar o bagaço para Deus. Oh Deus, me abençoa, que aleluia. E para a verdade, joga ali o farelo. E não compreendemos, irmãos, que o Senhor nos comprou para Ele, amém? Eu sei que isso que a missionária Selma é muito útil, trouxe, nós vamos passar para os irmãos. Mas eu te digo, irmãos, a Bíblia diz em 1 Coríntios 4:5, nada julgueis agora, porque naquele dia será revelado as intenções ocultas do coração.
Com os olhos de fogo de Deus, nada escapa, irmão. Está ali o jovem na igreja, aleluia, aleluia. Sabe o que ele quer? Ele quer safadeza, o que ele quer é sexo, o que ele quer é masturbação, o que ele quer é pornografia, o que ele quer é, ele adora a pombagira, mas não é Jesus. Está ali, aleluia, glória a Deus. Olha o jovem cristão. Quem é jovem cristão? Nada, é uma fraude. Lá está ali o irmão e a irmã. Vive preocupado, ansioso, murmurando, falcatruando, devendo. Isso é o quê? Adorando Mamon. Adoradores de Mamon dentro da igreja, irmãos. O Senhor diz, nunca te conheci. Parte de mim. Você sempre amou mais o dinheiro do que eu. Porque eu te digo, irmão, há muitas pessoas, irmãos, que você quiser conhecer elas, tem dois jeitos. Quando tiver muito dinheiro ou quando não tiver dinheiro. Porque se tiver o dinheiro, quando tá tudo bem. Não é verdade, Rosana? Eu tenho aqui 500 reais, pago a luz, pago a... Esse senhor aqui tá... Agora, se você quer conhecer uma pessoa, muito dinheiro para ela, você vai descobrir. Ou tira o dinheiro dela e vê o que ela vai fazer. Meu irmão, vai fazer caca. Porque uma coisa que nós dissemos aqui, e os irmãos que ouviram na internet sabem disso, no Ministério de Jesus para a Graça, é proibido, irmãos. Eu pedi o cartão emprestado à irmã Selma. O conselho não permite nós pedirmos dinheiro emprestado ou pedirmos cartão dos membros. Isto é ilícito. Se o irmão quiser, ou a irmã Nadia falou, Carlinhos, você quer uma ajuda aí para viagem e tal? Eu posso receber ofertas, mas eu não posso chegar em ninguém. Ô Júlio, me presta seu cartão. Ô irmã ali, você me dá um... Não pode, irmãos. Isso já foi dito, está em ata. É proibido. Porque sabe o que acontece, irmão? O que deve ou o que fica devendo pode sair da igreja. Isto aí não é de Deus. Igreja e dinheiro não se mistura. Isso não pode ser feito em hipótese alguma. Além da impureza e do amor ao dinheiro, a mamon, tem o orgulho, irmãos, a inimizade, a mágoa. Pessoa que está ali, mas que amor, que perdão, nada, você me paga. O tempo vai passar. Ainda vai ver você seco, arreganhado na cama, me pedindo perdão. Você vai dizer que eu estou certo. Pessoas profundamente amarguradas, torcendo pela queda do outro, torcendo para que o outro se dê mal. Irmãos, isto é satânico. A Bíblia diz: amai os vossos inimigos, orai, interceda por aquele que te persegue. Mas não há misericórdia, o que há é vingança. Quem pode mais chora menos. Se a irmã Selma me faz um mal, eu digo, calma aí, eu vou descobrir. Pode demorar 6 meses, 1 ano, mas eu vou descobrir o podre dela e ela vai me pagar caro 3 vezes mais, porque por baixo eu não fico. O tempo vai passar, mas que eu vou acabar com ela, esse é o meu plano até a sepultura. Eu vou dormir pensando, eu vou meditar, eu vou pesquisar, eu vou analisar, mas enquanto eu não colocar embaixo dos meus pés, eu não paro. Tem muita gente assim na igreja, irmão. Tem muita gente maquinando vingança, coisa que aconteceu há 10, 15 anos. Tem? Esse tipo de gente, irmão, vai ter uma grande surpresa. Vai chegar diante do Senhor, o Senhor vai dizer: essas vestes estão sujas. Porque, irmãos, a pior coisa não é o pecado, é o destemor. Porque o pecado tem perdão, nós pecamos. Eu peco, você peca, não é, irmão? Nós erramos. Eclesiastes 7:20 diz que não é um justo que sempre faça o que é certo e nunca peque. Agora, uma coisa que nós temos que ter é temor de dizer: isso é pecado, eu vou abandonar isso. Porque não pode, irmãos, ano após ano, após ano, após ano, após ano, a mesma coisa. Alguma coisa está errada. Aí há simpatia por demônios. Porque se nós não vencemos o pecado, significa que somos de Satanás. Porque o pecado combatido e confessado, Deus dá força para vencer, não dá? Agora você confessa e o diabo vencendo. Você confessa, o diabo vencendo. 1 ano. Você confessa, o diabo está 10 anos. Espera aí, meu irmão, que cristão Satanás é esse poderoso? Que a pessoa nunca vai vencer esse pecado? E todo aquele que é vencido pelo pecado é escravo do pecado. Portanto, vamos nos arrepender, porque Jesus pode voltar hoje. Hoje. E o teu problema não é comigo, e o meu problema não é com você. Nós temos um problema com Deus. Se não nos arrependemos de verdade, pensaremos: mas eu sou cristão, eu sou crente batizado, te conheço. Porque com o Senhor não apartará a iniquidade. Amém? Vamos se colocar em pé.
Pai querido, Abacuque capítulo 2, versículo 13 diz assim: porventura